Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ciências e Educação. Agradeço por mais esse espaço e convido você para se inscrever no canal. Está aqui conosco um prazer estar conosco aqui, o pastor Paulo, da França. Ele é missionário na França, já há bem mais de 20 anos que já está por lá, mora por lá e está conosco aqui. E queremos fazer aqui uma rápida entrevista para ele nos falar sobre a obra lá na França. Então eu quero agradecer, pastor Paulo, Amém. por estar aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço a oportunidade que é me dada aqui através do pastor Antônio Menezes, a você que está participando desse canal. E vamos falar um pouco, da obra de Deus na França. Se é mais fácil lá ou aqui, não é? Vamos ver então? Muito bem, graças a Deus. A França, para quem todos já sabem, é um país da Europa, fala francês e a obra da França, na França, não se fala de Igreja Assembleia de Deus como se fala no Brasil, e os grandes movimentos que se fala no Brasil, e aqui está o pastor Paulo para falar mais sobre isso. Pastor Paulo, como é o trabalho em contraste com a Igreja Protestante Brasileira? Como é que é o trabalho na França? A você que nos assiste, que Deus abençoe tua casa, tua família, tua parentela, tua vida. E respondendo a pergunta do pastor, outro dia eu estava na casa de uma parente minha e eu estava vendo um grupo de jovens evangelizando em uma praça aqui em Ananindeua, precisamente, e eles fizeram um culto muito bonito e no final 8 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Somente jovens, eram somente jovens. E que saudade me deu de eu poder olhar e viver um pouco daquilo do que eu vi outro dia. Porque na França nós não podemos fazer esse tipo de trabalho, né? Não podemos ir para a praça, colocar uma caixa de som e pregar o evangelho. Dessa forma é proibido, porque é um país laico, mas da mesma forma, da mesma maneira que não se pode pregar o evangelho, também os muçulmanos não podem também expressar a fé deles, e nenhuma outra religião pode expressar a sua fé publicamente, como é feito aqui no Brasil. As igrejas não podem deixar sair o barulho, por exemplo, dos hinos, da fala, ou de qualquer outra coisa, para fora do ambiente, porque senão o vizinho vai se sentir incomodado e vai chamar a polícia. Então é muito fechado. E eu já tive um trabalho de evangelismo na praça, mas para poder fazer o trabalho eu tinha que servir cafezinho e chazinho, porque a Europa é muito fria, na época do inverno, claro. E aí eu ia com uma equipe para uma praça com café, garrafa de chá quentinho, para distribuir para as pessoas gratuitamente. Enquanto nós dávamos um café ou um chá, ao mesmo tempo ia uma literatura falando de Jesus para essa pessoa que estava recebendo o café ou o chá. Era a única forma de fazer um evangelismo na praça, mas sem caixa de som, sem microfone, sem nada. As regras, né, elas são bem fechadas, né? Aqui no Brasil, quando qualquer atitude contrária, alguém reclama assim, a gente diz, é contra o evangelho, né? Quando na verdade são regras, né, que são propostas e a pessoa tem que encontrar outros meios, né, para alcançar as almas, né? Exatamente. Hoje, eu também, há poucos minutos, acabei de falar com o missionário, pastor, presbítero, Alain Daniel, em Portugal, e ele estava
me pedindo um conselho quanto ao curso que ele está concluindo de mestrado em educação, se ele parte para o doutorado em sociologia ou se em educação. Ele estava me pedindo essa orientação. E ele também atua lá, e ele foi multado na praça por entregar um folheto, Sim, né? Então as regras, elas são fechadas e a gente sabe que o negócio não é fácil, né? Aqui no Brasil ele é solto e as pessoas deixam essa oportunidade de ir embora, né? deixa. Verdade, pastor. E uma coisa que me chama muita atenção é que nós podemos ver a lei sendo cumprida. Eu estava fazendo muita atenção à questão da poluição sonora. Isso aqui no Brasil sempre me chamou muita atenção, a poluição sonora, né? E tanto o evangélico, é por isso que não dá nem para dizer que é perseguição, porque tanto o evangélico não pode incomodar com o seu barulho, como também aquele que tem a sua música secular, vamos dizer assim, que não é um hino evangélico, ele também não pode incomodar o vizinho. Tanto que se um vizinho ficar com um som um pouco mais alto, eu posso ligar para a polícia anonimamente e a polícia vem conversar com ele para ele baixar o som, porque está incomodando É regra para o outro todos, né? vizinho. Então são regras, né? E são cumpridas. E aqui no Brasil existem essas regras, porém raramente se cumprem, né? São cumpridas. Ontem eu até fiz o barulho estava demais, né? Onde eu estou hospedado, estava muito barulho mesmo. Já tinha começado às 8 da manhã e já era 1 hora da manhã, o barulho continuava. E eu fiz uma pergunta para uma pessoa se existia uma lei aqui no Brasil que protegia o cidadão de querer seu silêncio, de querer o seu silêncio. E me informaram que ela existe. Existe. Que ela existe, igual como o senhor está me falando agora. Sendo que eu não vejo ela sendo cumprida. Né? Cumprida. Às vezes a denúncia acontece, mas é muito fácil, assim, eles condenam imediatamente uma igreja que fez o barulho e tal, apagar, às vezes em cestas básicas e tal, mas uma denúncia ao bar, ele só chega lá e manda diminuir um pouco, mas não tem então tem uma acepção nesses casos aí. Então, os nossos parlamentares, eles são fraquíssimos nesse sentido, né? Então, não é só uma questão de dizer bem assim, não é porque o evangelho, não, é para todos, o meu direito é o direito do outro também, né? Isso. O evangelho na Europa, eu acredito que hoje ele já está crescendo mais, apesar que a Europa ela foi bombardeada pelo evangelho há séculos atrás, né? Mas hoje a Europa ela é muito, o ateísmo impera na Europa. Na realidade, o ateísmo impera na Europa por causa do euro, né, que é uma moeda forte. Então, é onde o cidadão tem uma dignidade de vida, de ganhar um salário mínimo e poder ter um carro novo, ter compras no fim do mês, casa, segurança. Ninguém vai roubar um celular de ninguém, nem um computador de ninguém, porque ele está transitando com esse aparelho na rua. Não, ninguém vai fazer isso. A religião virou uma coisa sem valor. Isso, exatamente. Então, nos países submergentes ou que estão em desenvolvimento, como assim a ciência política fala, ou de terceiro mundo, como alguns falam também, há uma carência, então eles reconhecem muito mais rápido Deus como o seu ajudador, como o seu socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo. Para o ateu, para o europeu que virou o ateísmo, para ele, o médico que cuida dele, aquela equipe médica que está à disposição dele, mesmo ele ganhando um salário mínimo,
que fez esse trabalho. Ele não consegue acreditar que Deus usou esse médico ou esse meio para curá-lo. Mas hoje a minha esposa, como teve os 4 cânceres, né? Minha esposa passou 4 cânceres, 3 no cérebro, no campo missionário, hoje é curada. Para esses médicos que cuidaram da minha esposa, eles reconhecem ela hoje como um milagre. Eles dizem para nós que ela é um milagre. Eles não acreditam no Deus, nesse Deus que fez o milagre, mas eles sabem que aconteceu um milagre, existe. que ele existe, né? Então nós somos como um pingo d'água no oceano na Europa. A Europa hoje é uma carência muito grande de um trabalho melhor missionário, né? Sim. E infelizmente as igrejas brasileiras esqueceram isso, né? Esqueceram. Eu posso dizer a você e afirmar a você que está nos escutando que hoje a Europa ela carece muito mais de missionários do que a África. Vocês podem ter certeza disso. A África hoje ela tem muito mais missionários do que a Europa. Porque a Europa, as pessoas não... Primeiro porque a igreja brasileira, até eu coloco um pouco de defesa, não sei se eu vou estar certo em relatar isso, mas até porque a igreja brasileira é mais fácil para ela sustentar um missionário na África, por causa da moeda, do que na Europa, que o euro é muito forte. Para ele sustentar um missionário com salário mínimo, por exemplo, um salário mínimo europeu, vai ter que ser desembolsado pelo menos, salário mínimo, pelo menos R$7.000 todo mês para um missionário na Europa. Então, por isso que tem essa carência, e nós que estamos lá temos ido, praticamente por conta própria. Não sustentado por um ministério, não... Quando tem alguém que recebe alguma coisa de algum ministério, mas é uma coisa muito simbólica em relação ao euro, né, quando chega lá. Normalmente, o pastor lá tem que ir para a construção civil, ir para um restaurante, alguma coisa assim, para trabalhar mesmo. Mas nós somos um pingo d'água no oceano, igreja cheia para você que quer saber se lá é melhor do que aqui, igreja cheia lá, tem uma igreja cheinha ali, tá bonita, são 30 crentes. Uma igreja, quando está dizendo assim, olha, tem uma igreja ali, a igreja é grande, o pessoal fica assim, uma igreja grande, ou pode contar que lá deve ter uns 100 crentes. E a igreja que está começando, essa aí mesmo, pode ter certeza que lá vai passar por uns 2 anos com uns 10 crentes, mais ou menos. Um francês aceitando Jesus, um francês original, nato, aceitando Jesus, pode contar que vale uns 50 crentes no Brasil. Não é no sentido de desvalorizar, no sentido da dificuldade para ele aceitar o Evangelho. É isso que eu quero falar. Tá bom, muito obrigado, pastor Paulo. Fico agradecido por este espaço e agradeço bastante a sua contribuição, que nós vamos estar enriquecendo aqui o canal Ciência e Educação. Amém. Só para reforçar, para finalizar, nós estamos